Estudo Bíblico Abacuque 2. O poderio caldaico, embriagado com o sangue das nações, será destruído por seu turno, e o povo de Deus ainda encherá a terra. Versos 1 a 20. Abacuque recebe uma resposta às suas perguntas angustiantes contida em capítulo 1, versos 12 a 17. Deus mostrará que ele é justo e o justificador daqueles que nele creem. Sua resposta será constituída de 1. Instruções para registrá-la por escrito como um lembrete de que isso certamente ocorrerá, versos 2 e 3. 2. Uma descrição do caráter dos perversos em comparação com justos, versos 4 e 5. E 3. O pronunciamento de 5 ais que descrevem o fim dos caldeus, versos 6 a 20. O desfecho final da história será a adoração ao santo e justo rei, verso 20. O destino das nações e das pessoas individuais será determinado pela sua atitude para com Deus, que se expressa ou na dependência perseverante e fiel, ou na rejeição arrogante, Salmo 1 e Salmo 2, versos 2 e 3. Verso 1. Não houve uma resposta imediata à oração do profeta. O questionamento angustiado de Abacuque o levou à fonte de toda a sabedoria, de onde o profeta aguarda uma resposta. Ao se comparar com uma sentinela, Ezequiel 3:33, que monta guarda sobre os muros da cidade, o profeta assumiu uma atitude de espera, vigilante, sabendo que a resposta de Deus haveria de vir. Deus é soberano tanto em palavras, tanto quanto em ações. A sua revelação não pode ser forçada. Versos 2 e 3. Escreve a visão. Abacuque deveria registrar a visão a fim de preservá-la para a posteridade. Desse modo, todos os que a lessem teriam a certeza do seu cumprimento. Ver o uso de termos semelhantes em Daniel 12, versos 4 e 9. A profecia possuía relevância permanente e, portanto, devia ser preservada. Seu cumprimento não seria imediato, mas todos deveriam saber que ocorreria no tempo determinado de Deus. Isaías 13, Jeremias 50, 51. A Babilônia viria a ser conquistada pelo reino medo-persa de Ciro em cerca de 539 a.C. Daniel 5. Verso 2. Tábuas. Tijolos de argila, finos como tábua ou ardósia, eram usados na Babilônia, Isaías 8:1. Para que a possa ler até quem passa correndo, a instrução se refere possivelmente à clareza da forma. Mesmo alguém que passasse correndo poderia assimilar o significado da mensagem. A clareza do conteúdo. O mensageiro poderia transmitir a mensagem a outros com facilidade. Verso 4. A confiança em si mesmo traz a queda. A confiança em Deus traz a vida. Embora o contexto deixe claro que se trata de uma referência aos caldeus, a passagem apresenta as marcas que distinguem todos os ímpios de todos os justos, não obstante a origem étnica. Duas características opostas são contrastadas. O soberbo confia em si mesmo, o justo vive pela fé. Ao contrário do soberbo, o justo será verdadeiramente preservado por meio de sua fidelidade a Deus. Esse era o cerne da mensagem transmitida por Deus a Abacuque e por intermédio dele. Tanto o aspecto da justificação pela fé, como observado no uso feito por Paulo em Romanos 1,17 e Gálatas 3,11, quanto o aspecto da santificação pela fé, empregado pelo autor de Hebreus, capítulo 10, verso 38, refletem a essência de Abacuque. Não há nenhum conflito. Tanto em Abacuque quanto nas referências do Novo Testamento, a ênfase vai além do ato da fé e abrange a continuidade da mesma. A fé não é um ato pontual, mas sim um modo de vida. O cristão verdadeiro, declarado justo por Deus, perseverará na fé como padrão de sua vida. Colossenses 1, versos 22 e 23.
e Hebreus 3, versos 12 a 14. A palavra de conforto de Abacuque tem sido um texto-chave para a fé na Reforma Protestante desde o século XVI. Verso 5. A crítica severa aos caldeus serve de base para as acusações descritas nos versos 6 a 20. A arrogância e insaciabilidade dos babilônios é comparada à embriaguez. Como o sepulcro e a morte, Provérbios 1, 12, 27, 20 e 30, versos 15 e 16, eles nunca estavam satisfeitos, mas sempre queriam mais. Versos 6 a 20. Os 5 ais sobre os caldeus, versos 6, 9, 12, 15 e 19, são apresentados na forma de cântico de escárnio, pronunciados na expectativa do seu castigo vindouro. Os 5 ais são dirigidos a 5 classes distintas de malfeitores. Versos 6 a 8. O primeiro ai condena a extorsão, ou seja, a prática de saquear nações violentamente a fim de enriquecer. Em decorrência disso, se tornarão despojo das nações restantes. É o ai da retribuição. O saqueador seria, por sua vez, saqueado. Gálatas 6, versos 7 e 8. É aplicado tanto a nações como a indivíduos. Verso 6. Judá e todos aqueles que sofreram sob a opressão babilônica são todos esses a que se refere o versículo. As profecias de condenação no versos 6 a 20 são retratadas em termos tão gerais e proverbiais que adquirem um alcance universal no que se refere à luta dos justos perseguidos contra os perversos. Versos 9 a 11. A segunda acusação de exploração premeditada, resultante da cobiça, dá continuidade aos versos 6 a 8. O segundo ai condena aqueles que buscaram segurança e vantagem econômica às custas dos outros. As paredes de suas casas, construídas com pedras e madeiras de outros, testemunhavam contra eles. O clamor contra a injustiça surge desses materiais de construção roubados de outros ou comprados com ganho injusto. Verso 11. Verso 9. Pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de se protegerem de possíveis retaliações de seus adversários. Os babilônicos consideravam segura sua posição na história mundial e procuravam tornar suas cidades inexpugnáveis e inacessíveis ao inimigo. Isaías 14, versos 13 e 14 e 47, verso 7. Verso 10. Vergonha maquinaste. Ao tramarem a morte de seus adversários, os líderes caldeus haviam trazido vergonha sobre si mesmos e causado dano à própria alma. Versos 12 a 14. O terceiro ai os acusa de serem déspotas cruéis e de construir palácios luxuosos à custa de carnificina e trabalho forçado. Como o fogo que consome tudo que é colocado nele, todas as suas obras seriam inúteis, não teriam nenhum valor permanente. Verso 13, Miqueias 3:10. Estes ais dão-nos a figura de uma civilização sem Deus e a seu apontado fim. Os caldeus conseguiram grande lucro material através de nações sem Deus, mas o Senhor declara que os aniquilará. Ele fez justamente isso na queda da Babilônia diante dos medos e persas em 539 a.C. Daniel 5. Verso 12. Edifica a cidade com sangue. Os registros babilônios confirmam o grande valor dado às atividades de construção. Nabucodonosor, que empregava povos subjugados como trabalhadores forçados, teve um orgulho todo especial na construção da Babilônia. Daniel 4:30. Esses projetos implicavam em morte dos trabalhadores e eram pagos com os despojos de guerra. Versos 13 e 14. Deus assegura soberanamente que os esforços dos orgulhosos em perpetuar a sua própria glória levam a nada. Ao invés disso, chegará o dia em que o Senhor destruirá todas as nações que se julgam poderosas e toda a terra reconhecerá a glória de Deus quando ele estabelecer o seu reino milenar. Números 14, 21, Salmo 72, verso 19, Isaías 6, verso 3 e 11, verso 9.
Versos 15 a 17. A quarta acusação é de devassidão, pois os babilônios haviam forçado outros a se embriagarem e se corromperem e incentivado comportamentos vergonhosos que os tornariam presas fáceis. Como resultado, os próprios babilônios seriam obrigados a beber do cálice da ira de Deus e se veriam expostos à desonra pública. Jeremias 49, 12. Essa metáfora bíblica indica a retribuição divina. Isaías 51, versos 17 a 23. Aquilo que os babilônios fizeram aos outros seria feito contra eles. Versos 7 e 8. Versos 18 e 19. A quinta acusação, o ai contra a idolatria, denuncia que eles foram insensatos em adorar e servir os seus deuses mudos e sem vida. Isaías 41, 24, 44, 9 e 57, versos 12 e 13. A destruição dos caldeus comprovaria a superioridade do Senhor sobre todos os deuses. Verso 19. Acorda, desperta. Compare o sarcasmo de Abacuque com as palavras de Elias aos profetas de Baal no Monte Carmelo. 1 Reis 18, 27 e Jeremias 2, 27. Verso 20. Santo Templo. Uma referência ao céu, de onde o Senhor, o grande rei, governa. Salmo 11, 4. E responde às orações do que o invocam. 1 Reis 8, 28 e 30 e Salmo 73, 17. Cálice. Em contraste com o silêncio dos ídolos, verso 19, o governante soberano do universo ordena que toda a terra se cale diante dele. Ninguém pode declarar sua independência em relação a ele. Toda a terra deve adorá-lo em humilde submissão. Salmo 46, 10, Isaías 52, 15. Apesar da fraqueza e da idolatria campear ao redor, Deus reina.